Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há um sussurro persistente, uma voz baixa que você tenta ignorar, mas que ressoa nos cantos mais profundos da sua alma. Ela fala de uma parte de você que foi exilada, um segredo que a sociedade e talvez até mesmo você se esforçam para esconder. Essa é a sombra, o conceito que Carl Jung nos legou, uma verdade incômoda sobre quem realmente somos. Não somos seres puramente racionais, nem tampouco intrinsecamente bons no sentido superficial que nos é imposto. A verdade é um tecido mais complexo, mais sombrio e, por vezes, assustador. Sentir-se perdido, sem rumo ou preso em padrões que se repetem. Não é apenas obra do acaso, é a sombra agindo, silenciosa, no controle. Carl Jung, com a sabedoria de quem mergulhou nas profundezas da psique humana, nos alertou. Até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Esta frase não é um mero aforismo, é um farol que ilumina o caminho para desvendar o poder oculto que reside na sua própria sombra. Ela é a chave para compreender por que você é de certas maneiras, por que sente o que sente e por que, muitas vezes, sabota a si mesmo ou se vê em conflitos externos que parecem intermináveis. Este não é um convite para o auto-engano, mas para uma honestidade brutal. É um chamado para abraçar o desconforto de não saber, de questionar cada certeza que moldou sua existência. Sua certeza é sua gaiola, e a dúvida, que muitos temem, não é sua inimiga, mas sua guia. E se tudo o que você aprendeu sobre si mesmo e sobre o mundo estivesse, de alguma forma, errado? E se a verdadeira liberdade e o propósito mais profundo estivessem escondidos justamente naquilo que você mais evita olhar? Esta jornada irá provocar sua autopercepção, rasgando o véu de ilusões que nos envolve. Ela revelará a fonte de muitos dos seus padrões de autossabotagem, dos seus medos mais íntimos e dos conflitos que parecem drenar sua energia vital. Prepare-se para desvendar verdades não convencionais para uma vida não examinada. O que você está prestes a descobrir pode não ser fácil, mas será libertador. A sombra de Jung não é meramente a fez grotesca do mal que imaginamos, ela é um vasto repositório de tudo o que foi reprimido, de tudo o que não foi permitido viver em sua totalidade. Pense em virtudes potenciais que você nunca explorou, em instintos primitivos que a civilidade forçou a calar, em desejos que foram rotulados como inaceitáveis e trancados a 7 chaves. A sombra é a dor silenciosa de uma vida vivida pela metade, sob a ditadura implacável da persona social que você construiu para agradar. É um erro comum e doloroso acreditar que a sombra é apenas a parte feia de você. Muitos se convencem de que negar essa escuridão é o caminho para ser bom, para ser aceito, para ser amado. Mas essa crença é uma armadilha, um véu que esconde o medo profundo da sua própria complexidade, do seu poder não domesticado. É a confirmação intelectual buscando uma pureza irreal, uma tentativa desesperada de se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. A verdade, que estilhaça todas as expectativas, é que a sombra guarda não apenas aquilo que você odeia em si mesmo, mas também o seu brilho mais autêntico. Ela contém sua espontaneidade, sua paixão desenfreada, sua força bruta que foi censurada e tolhida, é o potencial não realizado, a vitalidade que você teme liberar por acreditar que ela pode ser perigosa demais, grande demais, para o mundo. Para começar a desvendar essa masmorra esquecida, proponho um exercício de confrontação, o espelho invertido. Pense nas características que você mais detesta nos outros, aquelas que te irritam profundamente, que te fazem revirar os olhos ou sentir uma repulsa imediata. Agora, pergunte-se, com uma honestidade avassaladora, onde e como eu suprimo isso em mim? Onde eu escondo essa mesma característica ou uma versão dela por trás de uma fachada de perfeição? Este é um método filosófico para questionar, confrontar e aplicar o conceito de projeção. A sombra é essa masmorra esquecida no porão da sua psique, que guarda tantos monstros que você teme quanto os tesouros mais preciosos, esperando serem redescobertos para, finalmente, libertar o seu verdadeiro eu. A sombra, em sua astúcia silenciosa, raramente se revela de forma direta. Ela prefere o disfarce, a camuflagem, e seu método mais potente é a projeção. É um mecanismo quase cruel. Aquilo que você não consegue reconhecer em si mesmo, aquilo que foi banido para o porão da sua psique, você passa a enxergar com uma clareza perturbadora nos outros. A ferida da desilusão é profunda quando se percebe que a crítica mais severa que você faz ao mundo, ao seu parceiro, ao seu chefe,
na verdade, um eco interno, um grito abafado da sua própria sombra. Há uma distorção comum, quase um mantra da negação. Meus problemas são sempre culpa de fatores externos. Essa falácia da externalização é um escudo frágil, uma resistência emocional em assumir a responsabilidade pelas próprias disfunções e pelos padrões repetitivos que parecem te seguir como uma maldição. É mais fácil apontar o dedo para fora do que virar o olhar para dentro, para a escuridão que habita em nós. Mas a verdade, que estilhaça essas expectativas reconfortantes, é que aquilo que mais te irrita ou te fascina no mundo é um mapa preciso do seu inconsciente, sua repetição incessante de padrões tóxicos em relacionamentos, no trabalho, na sua forma de se relacionar com o dinheiro, não é puro azar. É a sombra exigindo atenção, sabotando seu aprimoramento crítico e seu autoconhecimento. Ela anseia por ser vista, por ser integrada, mesmo que para isso precise criar caos ao seu redor. Para discernir esses movimentos, propõe uma técnica: o diário da projeção. Por uma semana, registre todas as suas reações emocionais intensas a pessoas ou situações, aquela raiva súbita, aquela inveja silenciosa, aquele julgamento impiedoso. Depois, com uma lupa filosófica, analise o que essas reações revelam sobre seus próprios medos, seus desejos não admitidos, suas falhas que você se recusa a encarar. Esta é uma prática de autocrítica que exige coragem. A sombra é como um títere invisível, movendo seus fios enquanto você jura ter livre-arbítrio, tecendo uma teia de ilusões que distorce sua percepção da realidade e das mais profundas relações humanas. Ignorar a sombra é construir uma prisão dourada para si mesmo. O custo dessa repressão é imenso, manifestando-se em neuroses silenciosas, ansiedade que corrói a alma, padrões de autossabotagem que se repetem e uma sensação persistente de que algo fundamental falta na vida. É a ferida do conformismo intelectual, onde o indivíduo se anula, se esvazia para caber em um ideal socialmente aceitável, perdendo, no processo, sua própria autenticidade e vitalidade. Quantas vezes você se calou, se diminuiu para não desapontar as expectativas alheias, sem perceber que estava desapontando a si mesmo? Há uma distorção comum que nos aprisiona. Aceitar minha sombra significa me tornar uma pessoa ruim ou perigosa. É o mito de que a filosofia é impraticável, que a exploração do lado obscuro da psique levará ao caos, e não à totalidade. Esse erro parece uma convicção, mas esconde um medo profundo da incerteza, da perda de controle sobre uma identidade cuidadosamente construída. É o receio de que, ao tocar na escuridão, ela possa te consumir por completo. Mas a verdade, que estilhaça essas noções preconcebidas, é que não integrar a sombra não te torna bom, te torna incompleto e vulnerável à sua tirania inconsciente. Ela não desaparece, apenas opera nas sombras, irrompendo em momentos de crise, sabotando sua capacidade de navegar complexidades com sabedoria filosófica. Ela se manifesta em explosões de raiva inexplicáveis, em inveja corrosiva, em julgamentos precipitados, que você nem entende de onde vem. É a sombra ditando sua vida, enquanto você se pergunta por que o destino parece tão cruel. Para desvendar essa prisão, voltemos à reavaliação de valores de Nietzsche. Questione as normas morais que te ensinaram a reprimir partes de si, o que a sociedade te fez acreditar que é mal, perigoso ou inaceitável, e o que, na verdade, é apenas poder não direcionado, uma energia bruta que, se canalizada, poderia ser sua maior força. Este é um exercício para desmascarar preconceitos inconscientes, para libertar a força vital que você aprisionou. A sombra é essa jaula de ouro onde você esconde seu poder bruto, temendo o que ele poderia fazer-se solto, enquanto a vida autêntica e a verdadeira vontade de poder murcham por falta de coragem para confrontar o seu próprio abismo. A verdadeira alquimia da alma não reside em banir a sombra, mas em transformá-la. O processo de integração não é anular essa parte de você, mas assimilar conscientemente seus conteúdos, transformando o veneno em remédio, a escuridão em luz. É a profunda compreensão da verdade por trás do caos interno, um caminho árduo, mas libertador, para a autotransformação e o autodomínio. É reconhecer que a força que você usava para se sabotar pode ser a mesma que o impulsiona para a frente, se você ousar olhá-la nos olhos. Existe uma distorção comum, quase uma tentação perigosa. Basta ajeitar a sombra e ela desaparece ou se torna inofensiva. Essa é a ingenuidade de quem acredita que a integração é um ato passivo, um simples aceno de cabeça. Ela ignora o trabalho árduo e contínuo de confrontação e diálogo com o inconsciente, o suor da alma que é necessário para trazer à luz o que foi escondido. É o fatal erro de buscar a sabedoria instantânea, um atalho que não existe no caminho da profundidade. A verdade que estilhaça essas expectativas superficiais é que a integração não é um fim, mas um contínuo diálogo. É uma dança constante com as profundezas da sua psique, que te torna mais forte, mais adaptável e, paradoxalmente, mais ético. Você passa a agir
agir com totalidade, com consciência plena, e não por força da repressão ou do medo. A vida, com suas complexidades e desafios, se torna um terreno fértil para o crescimento, e não um campo minado de surpresas desagradáveis vindas do seu próprio interior. Para iniciar essa alquimia, propõe uma técnica de transformação, o confronto ativo, dialogue com a sombra. Isso pode ser feito em sonhos, que você registra e analisa, em meditações profundas, onde você visualiza e interage com essa parte de si, ou através da escrita criativa, dando voz ao reprimido. Dê a ela um nome, uma forma, e permita que ela se expresse. Entenda suas mensagens, suas dores, seus desejos. Reivindique a energia que estava aprisionada ali. Esta é uma abordagem prática da psicologia crítica para desvendar sua verdade interior, para transformar o chumbo em ouro na fornalha da consciência. É a transmutação do que foi rejeitado em sabedoria, força e autenticidade, revelando a alquimia interior, que leva à individuação, à totalidade do ser. O objetivo final da jornada de integrar a sombra não é a perfeição, mas a totalidade. É a coragem de se tornar quem você realmente é, em toda a sua complexidade, com todas as suas luzes e suas sombras. É a busca por uma conexão mais profunda com o seu propósito, um domínio de si que transcende as expectativas superficiais do mundo. A vida autêntica não é um conto de fadas sem problemas, mas uma tapeçaria rica tecida com fios de todas as cores, inclusive as mais esculturas. Existe uma distorção comum, quase um ideal platônico inatingível, a crença de que pessoas iluminadas não têm sombra ou são sempre positivas. Este é o mito de que a maestria filosófica elimina a dualidade, escondendo o medo profundo de enfrentar a própria humanidade imperfeita e a riqueza da experiência completa. É uma fuga da realidade, um desejo infantil de um mundo onde tudo é fácil e sem conflitos, um lugar que não existe. Mas a verdade que estilhaça essas expectativas vazias é que sua verdadeira liberdade não está em ser perfeito, um ideal inalcançável e exaustivo. Sua liberdade está em ser completo, em abraçar a luz e a escuridão que coexistem dentro de você. É a coragem de ser quem você é, sem máscaras, sem disfarces, que te liberta do julgamento externo e, mais importante, do julgamento interno. É nesse abraço à sua totalidade que reside a verdadeira força e a paz. Para manifestar esse autodomínio, podemos aplicar uma ética da responsabilidade, com um toque crítico. Reconheça a sombra não para justificar ações negativas ou para se entregar aos seus impulsos mais baixos. Reconheça-a para agir com integridade, com consciência plena. Use a energia que estava aprisionada na sombra para construir, para criar, para impulsionar sua vida de forma intencional e não para destruir ou sabotar. É transformar a força bruta em poder direcionado. Imagine-se como um guerreiro que conhece cada canto escuro de seu castelo interior. Ele sabe onde estão as vulnerabilidades, as armadilhas, os tesouros escondidos. Por conhecer tão bem seu próprio reino, ele se torna invulnerável às invasões externas e, finalmente, mestre de seu próprio ser. Essa é a imagem do indivíduo que abraçou sua sombra e alcançou a verdadeira soberania psíquica. Chegamos ao fim de uma jornada que, espero, tenha provocado sua alma e estilhaçado algumas de suas certezas mais confortáveis. A sombra, como vimos, não é um inimigo a ser destruído, um monstro a ser banido para sempre. Ela é, na verdade, uma parte vital de você, uma fonte de poder bruto e de potencial inexplorado que anseia por ser integrada. Ela é a chave para a totalidade, para uma autenticidade que você talvez nunca tenha ousado sonhar e para um domínio de si que transcende o superficial. Ao longo desse caminho, percebemos que o confronto com a sombra não te torna pior. Pelo contrário, ele te torna mais completo, mais consciente e, paradoxalmente, mais capaz de amar e de se relacionar com o mundo de uma forma genuína e profunda. É na aceitação de todas as suas facetas, tanto as luminosas quanto as obscuras, que reside a verdadeira força e a capacidade de construir relacionamentos autênticos, livres das projeções e dos medos que antes te aprisionavam. Lembre-se do aviso atemporal de Carl Jung. Até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Essa frase não é uma ameaça, mas um convite urgente à liberdade. A escolha é sua. Continuar refém de padrões invisíveis, de reações automáticas, de uma narrativa que não te pertence por completo, ou assumir o controle de sua própria história, tecendo-a com os fios da consciência e da coragem. A jornada de autoconhecimento é contínua, uma espiral que se aprofunda a cada volta. Não pare aqui. Convido você a compartilhar suas percepções, suas dúvidas e suas descobertas nos comentários. Permita que essa discussão se torne um espaço de reflexão coletiva, onde a dúvida é celebrada como guia. Continue a explorar as profundezas da sua psique, pois é nesse mergulho corajoso que você encontrará uma vida de maior significado, de propósito inabalável e de verdadeiro domínio sobre si.
O que mais a sombra ainda guarda dentro de você, esperando ser descoberto?